Flamengo receberá valor milionário por negociação de jogador com Vasco da Gama. Estreia do rubro-negro no Campeonato Brasileiro. Clubes serão responsabilizados por atos de violência de torcedores fora do estádio. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Venho chegando nessa manhã de domingo, dia de jogo do Mengão, recheado de informações. Mas antes de mais nada, começar a assistir, já deixa o like, não é inscrito? Se inscreva, não nos segue, passe a nos seguir, acione o sino da notificação, compartilhe os nossos conteúdos e ajude no nosso crescimento para que assim possamos continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Então vamos para a notícia, porque notícia é o que interessa e o resto não tem pressa. Meus queridos e minhas queridas, ontem começou o Campeonato Brasileiro. E já temos aí um novo líder, né? Que é aí o Internacional de Porto Alegre. Olha só, os jogos que abriram a rodada de ontem. Internacional 2, Bahia 1, Criciúma 1, Juventude 1. Fluminense aqui no Maracanã empatou com Red Bull Bragantino em 2-2, com público aí apenas de 17 mil torcedores. Cara, não vou nem comentar sobre isso, é uma vergonha. É uma vergonha. O Flamengo está jogando fora do estado. Os setores reservados para os torcedores do Flamengo esgotou. Estão aguardados mais de 20 mil torcedores do Flamengo fora do Rio de Janeiro. Seguindo aqui, o São Paulo perdeu para o Fortaleza por 2-1. O São Paulo, que é o próximo adversário do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O técnico lá está perigando cair. Perdeu em casa lá no Arena Morumbis, né, que mudou de nome. Hoje temos o Vasco da Gama e Grêmio, em São Januário. Teremos aí o Atlético Paranaense Cuiabá, às 16 horas, lá na Liga Arena. Teremos no Serra Dourada aí o Atlético Goianiense e Flamengo. Esse jogo não vai passar pela televisão, né? Às 16 horas. No Mineirão temos o Cruzeiro e o Botafogo. E no Barradão tem o Vitória e o Palmeiras. Esses são os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro. Rapaz, abrindo aí a primeira rodada, né? Então, seguindo aqui, o Flamengo que precisa entrar bem nesse jogo aí. O Flamengo precisa vencer, falei isso ontem e torno a repetir. O Flamengo vem vivendo aí um grande jejum no Campeonato Brasileiro sem alcançar a liderança. É isso aí. Há muito tempo o Flamengo não dorme líder do Campeonato Brasileiro. Então eu vou trazer essa informação aqui para vocês. O Flamengo começa o Brasileirão de 2024 entre os favoritos, mas com uma marca incômoda. Não lidera a competição desde 2020, quando conquistou seu 8º título. Já são 114 rodadas distantes da primeira colocação. E a missão para espantar o fantasma começa nesse domingo, às 16 horas, contra o Atlético Goianiense, lá no Serra Dourada. Na última vez que foi campeão, o Flamengo só assumiu a liderança na 37ª rodada do Brasileirão de 2020. O clube que vinha aí em uma arrancada com o Rogério Ceni venceu o Internacional de virada no Maracanã e assumiu a primeira colocação e foi para a última rodada dependendo só de si para carimbar o título, mas não teve vida fácil. É isso aí, foi no sufoco, no sufoco. De lá para cá, o Flamengo não dormiu sequer uma rodada na liderança nas 3 temporadas. Em 2021, o Flamengo terminou na 2ª colocação e viu o Atlético Mineiro ser campeão com 13 pontos de diferença. Olha só, em 2022, o ano que conquistou a Copa do Brasil e Libertadores da América, né, o Brasileirão ficou em 2º plano para o clube que acabou na 5ª posição. Sabemos que teve aquela monte de troca de técnicos aí, né? Então Dorival Júnior assumiu, o time estava lá na 14ª colocação, conseguiu colocar o clube aí, o time na 5ª colocação. Foi até bom para o início que teve. Nesse ano de 2022 nós já estávamos desesperançosos de conquistar qualquer coisa. E conseguimos aí 2 títulos muito importantes, né? Seguindo aqui, já em 2023, o Flamengo viu o Botafogo se distanciar na liderança com a melhor campanha da história no primeiro turno. No entanto, o rival caiu de produção e deixou o título em aberto.
E o Flamengo chegou a sonhar com a taça, mas a derrota para o Atlético Mineiro na antepenúltima rodada praticamente o tirou da briga e o Palmeiras foi campeão com 70 pontos, enquanto o Flamengo ficou na quarta posição com 66 pontos, ou seja, ficou com 4 pontos atrás do campeão Palmeiras com 70 pontos. Então, todo ponto nessa competição é importante, porque lá na frente faz muita falta mesmo. Então o Flamengo tem que entrar sempre pensando em vencer, já que nós vemos aí que ele vai vir com força máxima, então está priorizando o campeonato nacional, priorizando o campeonato brasileiro, e que seja assim também com a Libertadores da América, que seja com a Copa do Brasil, e vamos ver quais jogos aí, quais competições o Tite vai aí poupar jogadores, como eu falei ontem, Jorge Jesus poupava assim, e só 7 vezes ele repetiu o time campeão da Libertadores da América de 2019, né? Então vamos falar aqui sobre o jogo Flamengo e Atlético Goianiense, como esses clubes chegam, né? Olha só, o Atlético Goianiense como chega. De volta à primeira divisão nessa temporada, o Dragão fez um bom início de temporada. Afinal, no último fim de semana, a equipe conquistou o campeonato goiâneo. Aliás, esta foi o terceiro título consecutivo, algo inédito na história do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense vem de 15 vitórias consecutivas. Nós estamos, o Flamengo não perde o jogo, Flamengo esse ano só tomou aí 2 gols, Flamengo... O Atlético Goianiense também não está mal, não. E jogar fora de casa é sempre complicado, apesar de que vai ter a sua torcida, a torcida a favor do Flamengo, né? E falar em torcida, foi feita uma linda festa na chegada do Flamengo lá. Rapaz, que festa linda! A cidade parou para receber os jogadores do Flamengo. Fiquei muito triste, e vou pontuar isso aqui, porque os jogadores do Flamengo, tirando Bruno Henrique, Pedro e o gentleman do Davi Luiz, que pararam lá, foram dar atenção para os torcedores, deram autógrafos, tiraram fotos. A maioria do restante dos jogadores passaram direto. Alguns assinou com as mãos e outros nem isso fizeram. Jogadores desceram com fone de ouvido, ó, se lixaram para os torcedores que estavam lá aquela hora, aguardando desde cedo ali para poder ter um contato com seus ídolos, e isso lhes foram negado, né? Eu entendo, tá cansado e tal. Gente, mas o torcedor é o maior patrimônio do Clube de Regata do Flamengo. O clube que tem a maior torcida do Brasil, quiçá do mundo. Agora, como chega o Flamengo para essa partida? Olha, em busca aí do campeonato nacional, o Flamengo inicia a competição motivado com o Tite no comando. O Flamengo aí espera voltar ao topo do país depois de 3 temporadas sem sequer ocupar a liderança. Nesta temporada, aliás, além do título do Campeonato Carioca, o Flamengo está ainda invicto, né? Então, Atlético Goianiense e Flamengo, o estádio será o Serra Dourada em Goiânia, né? O Atlético Goianiense, a provável escalação é a seguinte: Ronaldo, Maguinho ou Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão, Baralhas, Haldinei e Shailon. Rapaz, o nome do cara é esse mesmo. Alédio Cruz, Emiliano Rodrigues e Luiz Fernando, técnico Jair Ventura. Flamengo vem aí com Agostinho Rossi, Guilherme Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz, Jorge de Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro, e o técnico Tite, né? O árbitro da partida será o André Luiz Esquetino Policarpo Bento, de Minas Gerais. Assistente número 1, Felipe Alan Costa de Oliveira, de Minas Gerais. Assistente número 2, Leonardo Henrique Pereira, de Minas Gerais. E o VAR fica por conta do Wagner Raonei, que é um árbitro da FIFA de Espírito Santo, né? Então aqui, ó, ex-zagueiro do Flamengo, Rodrigo Caio, manda recado a Léo Ortiz. O zagueiro do Mengão aí mandou recado para o novo camisa 3 do Mengão. Logo após a vitória do Flamengo sobre o Palestino, Léo Ortiz foi às redes sociais celebrar a estreia com o manto sagrado. Desse modo, o ex-zagueiro do Mengão, Rodrigo Caio, tratou de elogiar a atuação do defensor.
Abre aspas para o que disse Rodrigo Caio. Parabéns, mano. Começo de uma nova história, que Deus te abençoe. Fecha aspas, disse Rodrigo Caio, que foi um dos principais jogadores do Flamengo nas últimas temporadas, né? Acumulando aí recordes e enfileirando títulos pelo clube. Durante toda a sua trajetória, o zagueiro utilizou aí a camisa 3, porém deixando o clube no final do ano passado. O número ficou vago e com a chegada do Mengão de Léo Ortiz, ele herdou essa camisa, né? Então, vamos lá mudar de assunto. Como eu estava falando aqui, né, do Fluminense, que colocou apenas 17 mil torcedores, né, no estádio. Flamengo aí tem a maior média de público do Brasil em 2024. Em média, o Flamengo levou 48.959 torcedores para os confrontos em 2024. Nesse período, olha só, o time do Flamengo teve uma média de 48.959 espectadores, né, superando São Paulo, que detém a média de 47.222, e o Corinthians com 40.168. E entre os cariocas, o Vasco ocupa a 8ª posição com 27.156 torcedores. Rapaz, tem uma briga sempre aí do Flamengo com o Corinthians com o Flamengo sobre a maior torcida do Brasil. Nessa pesquisa aqui sobre médias de público no estádio, eu não entendo, o Flamengo vem sempre em primeiro e o São Paulo vem sempre em segundo. E o Corinthians, que se diz aí a maior torcida do Brasil, superando até o Flamengo, nunca está em primeiro nem em segundo. Ele vem sempre em terceiro ou em quarto. Eu não consigo entender isso. Eu vou trazer aqui para vocês o top 5. Flamengo, 48.959 torcedores. São Paulo é o segundo, com 47.222 torcedores. Corinthians é o terceiro, com 40.168 torcedores. O Internacional de Porto Alegre é o quarto, com 31.271 torcedores. Em quinto, o Atlético Mineiro, com 30.795 torcedores, né? Então é isso aí. Se mudando aqui de assunto, a Justiça do Rio de Janeiro autorizou a quebra de dados do perfil falso do Twitter ligado a Rodrigo Duns, vice-presidente jurídico do Flamengo. O perfil atacava o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello. E o Ministério Público aí solicitou a obtenção dos dados de acesso para identificar o responsável, e a autorização foi concedida, e o caso aí retornou à Polícia Civil para investigação. Mais uma vez o Flamengo aí sendo trazido às páginas policiais, né, cara? Isso é lamentável. É soco de jogador em jogador, é preparador físico socando jogador, é jogador aí sendo julgado supostamente por tentativa de fraude, é vice-presidente mordendo virilha de torcedor. Cara, tem que acabar isso, tem que acabar com isso. E o Flamengo fazer parte apenas das páginas de esporte e não de páginas policiais. Então, mudando aqui de assunto, Flamengo receberá valor milionário em negociação de Hugo Moura com o Vasco. O Vasco confirmou aí a chegada de Hugo Moura ao seu elenco. O Vasco está perto de anunciar a contratação de Hugo Moura, revelada aí pelo Flamengo, e de saída do Atlético Paranaense. O rubro-negro observa aí atentamente a movimentação do rival. Afinal, tem direito a receber 50% do valor, como a negociação custará 2 milhões de euros, cerca de 10 milhões de reais. O Flamengo terá direito aí a 5 milhões de reais. Rapaz, uma boa grana entrando nos cofres do Flamengo. Infelizmente, o Hugo Moura não está tendo boas atuações no Atlético Paranaense, né? Mas é cria do Flamengo, não pode ir pro Vasco. Cara, o cara é profissional. O cara é jogador, é a carreira dele, ele tem que trabalhar para manter o sustento da sua família, independente de onde ele foi formado e aonde ele vai jogar, ele tem que honrar o contrato, tem que ser profissional. E nada mais que isso. Assim como muitos jogadores que estão no Flamengo, não são rubro-negros, foram criados aí de outras categorias de base, né? Hugo Moura é esperado aí no início da próxima semana para se reapresentar ao Vasco da Gama. O jogador de 26 anos tem 12 jogos nessa temporada, mas não recebeu oportunidades no time titular neste mês de abril.
A última vez em que o volante iniciou uma partida foi no dia 30 de março, no confronto de ida da final do Campeonato Paranaense diante do Maringá. Então, dinheiro entrando no cofre do Flamengo, vindo do Vasco SAF, 777 Partners. Coitado do Vasco da Gama. Seguindo aqui, né? Essa aqui é para todos os torcedores de verdade ficarem atentos, porque tem aqueles pseudos torcedores que se dizem torcedores, que se travestem de torcedores para cometerem atos ilícitos. Clubes serão responsabilizados por violência de torcidas fora dos estádios contra adversários. Na última quinta-feira, dia 10, a CBF incluiu essa determinação no Regulamento Geral de Competição de 2024. O artigo 79 estabelece que os clubes serão responsáveis pelos atos impróprios cometidos. Além disso, as punições serão mais rigorosas de acordo com a entidade máxima do futebol brasileiro. Os incidentes considerados graves poderão resultar em sanções que vão desde advertências até a perda de pontos ou desclassificação. Essas medidas passam a valer a partir do início do Campeonato Brasileiro, que teve a seu pontapé inicial ontem, dia 13. Lembrando que em fevereiro deste ano, os adeptos das organizadas do esporte atacaram o ônibus do Fortaleza pouco antes do jogo entre as equipes na Arena Pernambuco, pelo Campeonato do Nordeste. 6 jogadores precisaram de atendimento hospitalar. Cerca de 100 pessoas atacaram o veículo da equipe cearense com explosivos e pedras. O lateral esquerdo, Escobar, foi o mais gravemente ferido, sofrendo um traumatismo craniano. Eu não considero esses caras torcedores. Considero esses caras marginais, travestidos de torcedores de alguma instituição futebolística, para poder cometer atos ilícitos. Tem que ser preso. PQD, você é a favor dos clubes serem punidos? Não. Eu sou a favor de uma maior fiscalização dos órgãos públicos e que seja mais severa, sim, a punição para essas pessoas, para esses... Cara, não vou falar assim, eu perco o meu réu primário. Essas pessoas que cometem esses atos. Tem que ficar preso, tem que mofar na cadeia. Ah, não, vai ficar ali no dia do jogo, tem que se apresentar numa delegacia, que não sei o quê. Não, tem que ser preso e ficar encarcerado mesmo. Quase tiraram a vida do jogador do Fortaleza. O cara teve um traumatismo craniano. É um absurdo um negócio desse. É um absurdo isso. E na Conmebol Libertadores aí, teve jogador que recebeu uma pedrada também, teve convulsão, teve que ser atendido às pressas. Isso tem que ser não só no Brasil, tem que ser em todos os países que tem futebol, para acabar com isso. Então, galera, Flamengo joga hoje às 16 horas, né? O jogo não será transmitido pela TV aberta, será transmitido pela Sport TV do Grupo Globo. Então eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!